Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Amém. Graças a Deus. Convido a igreja a abrir a palavra de Deus no Evangelho, na Epístola de Paulo aos Efésios. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 6. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 6. Um texto bastante conhecido por todos nós, que fala sobre a armadura de Deus, mas com certeza hoje o Senhor vai nos ensinar algo diferente, amém? Porque a palavra de Deus se renova a cada dia, graças a Deus. Efésios capítulo 6, versículo 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém, irmãos? Graças a Deus. Os irmãos podem sentar. Esse texto é um texto, como eu já disse, bem conhecido de todos nós. Tem até uma música, né, que fala sobre a armadura de Deus. E nós sabemos que Paulo, quando ele escreveu essa carta, ele estava preso. Ele estava preso. E as pessoas contextualizam, né, ficam imaginando Paulo na prisão, e ali tinha a sentinela, o soldado romano, e Paulo ficava observando aquele soldado romano, via o capacete dele, a sandália dele, a espada, e ele talvez estivesse associando, assim como aquele soldado se envolvia, né, treinado para lutar numa batalha. Ele ficou imaginando que numa batalha espiritual também seria necessária a armadura de Deus, uma armadura espiritual, e que ele chamou de armadura de Deus. Então considera-se que ele talvez estivesse sim observando os soldados romanos com os seus equipamentos, com o seu escudo, e ele falou: no mundo espiritual é a mesma coisa, precisamos também de uma armadura. E ele, escrevendo aos Efésios, ele diz: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Precisamos entender aqui, irmãos, que para usar a armadura de Deus, não é de qualquer jeito. É necessário antes estar fortalecido no Senhor e na força do seu poder. É necessário estar habilitado por Deus para poder usar a armadura dele. Não é de qualquer jeito, não é levando a vida de qualquer maneira e depois acha que vai pôr a armadura de Deus e que vai sair. Não é assim que funciona. É necessário estar
fortalecido no Senhor e na força do seu poder, é necessário estar tendo vida com Deus, comunhão com Deus, busca, dedicação, compromisso, ou ao menos o esforço, né? Pelo menos está se esforçando para isso, para que possa receber a armadura de Deus. Porque Deus sabe, irmãos, que nós estamos numa batalha espiritual e que o inimigo ele é feroz, ele é cruel, ele é traiçoeiro. Mas eu aprendi uma frase tem pouco tempo é menos de 2 anos. Essa frase eu achei muito interessante, quando diz assim: Deus não é pego de surpresa. O inimigo pode planejar, pode fazer o que quiser, pode preparar traição, mas Deus não é pego de surpresa. O nosso Deus, ele é onipotente, onipresente e onisciente. E Paulo aqui ele já vai falando que é necessário a gente se revestir da armadura de Deus, e já vai logo falando para quê? Para podermos ficar firmes contra as ciladas do diabo. Revestivos de toda a armadura de Deus, para, a fim de ficardes firmes contra as ciladas do diabo. O objetivo da armadura de Deus é nos fortalecer e nos capacitar para resistir o ataque do diabo, para que a gente possa permanecer firme na presença de Deus e firme no propósito que Ele tem para nós. É interessante que a armadura de Deus, do grego, né, a palavra armadura é panoplia. Pan é tudo, né? Tudo ou todos. A gente está aí na época dos Jogos Pan-Americanos, né? Que envolve as 3 Américas. E panoplia significa todas as armas. Então a armadura significa todas as armas. O termo que Paulo usa para se referir à armadura lá do grego, do Novo Testamento, é todas as armas, ou seja, não é para ficar nenhuma para trás. Não é para ficar nenhuma para trás, porque se ficar uma para trás, vai ter ponto vulnerável. Mas a armadura de Deus não é vulnerável, a armadura de Deus é intransponível. O Senhor nos reveste do seu poder, nos reveste da sua força, nos reveste da sua presença. A armadura de Deus é intransponível, para nós podermos ficar firmes contra as ciladas do diabo. E Paulo diz: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Irmãos, quando nós nos convertemos, quando a gente aceita Jesus como nosso Salvador, quando a gente toma uma decisão de andar na presença de Deus, agora eu quero ter um compromisso com Deus, automaticamente você conquistou um inimigo. A sua decisão ao Senhor Jesus, com a sua decisão ao Senhor Jesus, você declarou guerra contra o inferno. Mesmo às vezes a pessoa não está nem sabendo, né? A pessoa não está nem sabendo, mas quando ela está aceitando Jesus como Salvador, ela está recebendo o inimigo como o diabo como inimigo, está se levantando contra ela. E por causa disso é que Deus se preocupou em nos revestir, é por causa disso que Ele preocupou em nos prover uma armadura intransponível, uma armadura que nos capacite para permanecer firmes contra as ciladas do diabo. O inimigo é cruel, ele vem com fúria contra nós, mas o inimigo sabe que seremos soldados de Jesus, e que nós vamos pelejar pela causa de Cristo, nós vamos pelejar, lutar para o crescimento da obra de Deus. E quando Deus nos chama, irmãos, dependente do chamado que seja,
independente de como, do ministério, do chamado, do dom ministerial, dos dons espirituais que Deus nos dá, independente de como Deus ele nos levanta na obra dele, o objetivo é que a gente contribua para o crescimento do Evangelho, para o crescimento da obra de Deus, e é tudo isso que o diabo quer ir contra. O diabo não quer de maneira nenhuma que a obra de Deus cresça, porque se a obra de Deus crescer, vidas serão salvas, vidas terão encontro com a mensagem do Evangelho, vidas serão libertas, serão curadas, resgatadas do império das trevas para a sua maravilhosa luz. E Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 10, versículos 4 e 5, Paulo também fala a respeito de armas espirituais. Ele diz: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os sofismas. Sofismas são enganos do diabo e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Aqui Paulo, escrevendo aos Coríntios, também coloca uma perspectiva aqui de batalha espiritual, de luta contra o inimigo, contra as forças espirituais do mal, destacando que as armas da nossa milícia, da nossa luta, não são carnais, mas são espirituais, poderosas em Deus. Olha o que ele falou, irmãos: armas espirituais poderosas em Deus, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, para poder usar as armas, todas as armas, a armadura, todas as armas que são poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, de toda a força do inimigo contra nossas vidas, destruindo toda a altivez, todo o orgulho, toda a oposição que se levanta contra o conhecimento de Deus. É isso que o diabo faz. O que o diabo faz é impedir o conhecimento de Deus. Ele quer cegar as pessoas para que elas não tenham o contato com o plano da salvação que está no Evangelho, destruindo sofismas. 2 Coríntios capítulo 10, versículos 4 e 5, destruindo sofismas a gente entende como engano, como mentira, toda artimanha, toda articulação, tudo aquilo que é mentiroso, tudo aquilo que é falacioso, que só quer enganar. Esse é o agir do diabo, trazendo muitas vezes, irmãos, fazendo com que as pessoas não creiam no poder do Evangelho. Mas Paulo disse: eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E o sofisma do diabo é simplesmente negar a palavra de Deus, tirar a credibilidade da palavra de Deus, para que as pessoas não creiam na palavra de Deus, não creiam no Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É no Evangelho que está revelado o plano da salvação. O plano da salvação de Deus está revelado no Evangelho, na Bíblia. E quando uma pessoa não lê a Bíblia, ela não tem encontro com esse plano da salvação. E é isso que o diabo quer. Ele quer encobrir o conhecimento do Evangelho. Por isso nós precisamos entender que a nossa vida de cristão, a gente tem as bênçãos, tem as bênçãos espirituais, tem todo o privilégio de estar na presença de Deus e tudo, mas tem o outro lado também, irmãos? Tem o lado da batalha, tem o lado da peleja, tem o lado da oposição, da resistência, que o inimigo se levanta, e nós precisamos também, em nome de Jesus, nos levantar, revestindo-nos de toda a armadura de Deus, para pregar o Evangelho. Estamos a serviço da pregação do Evangelho. Como eu já falei aqui, Paulo disse: porque eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê.
E o diabo quer cegar o Evangelho. Olha o que diz aqui, irmãos, em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, Paulo diz assim: mas se o nosso Evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século, o diabo, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. É isso que o diabo faz. Acabei de falar agora, tentando tirar a credibilidade da palavra de Deus, tentando tirar a credibilidade da mensagem do Evangelho, o sofisma do diabo, o engano do diabo, enganando, o espírito de engano, colocando dúvidas na mensagem do Evangelho, colocando dúvidas na mensagem de Jesus. Quando tantas religiões falam de Jesus, mas falam de um Jesus histórico, de um Jesus filósofo, de um Jesus que era um bom homem, de um Jesus que foi um espírito iluminado, de Jesus que foi um mestre maior. Para mim ele é o único mestre. Mas eles não falam do Jesus da Bíblia, do Jesus bíblico. Jesus disse: aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Nós temos que levar, é o Jesus bíblico, aquele Jesus que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. E Jesus veio aos 30 anos, começou seu ministério, pregando o Evangelho do Reino, em todas as tribos, cidades, curando toda sorte de enfermidade, libertando os enfermos, e fez os seus milagres. O Evangelho fala isso. Depois ele morreu na cruz para nos salvar, ressuscitou, foi elevado ao céu, está sentado à direita de Deus e voltará. Este é o Jesus bíblico, é esse Jesus que nós temos que crer, o Jesus das Escrituras. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E contra isso que o diabo se levanta. É contra essa pregação do Evangelho, é contra o conhecimento do Evangelho que o diabo se levanta, é contra o agir da igreja que o diabo se levanta. Mas Jesus já deixou uma palavra de vitória para nós, quando ele disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. É por isso, irmãos, que nós somos mais que vencedores. Nós já estamos numa luta que já foi vencida na cruz do Calvário. Jesus, a Bíblia diz, Paulo nos ensina que Jesus na cruz, ele triunfou dos principados e potestades, ele derrotou os principados e potestades, ele derrotou a morte, ele derrotou o pecado, ele derrotou o diabo. Jesus é o mais que vencedor. Jesus é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores, é o nosso general que nos dá a sua armadura. Graças a Deus que nos dá vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Em Hebreus capítulo 2, versículo 14, está escrito: por sua morte, Jesus destruiu aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Olha só, Hebreus capítulo 2, versículo 14, por sua morte, Jesus destruiu aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Nós estamos numa luta espiritual. Nós fazemos parte da igreja militante. Amém? Os irmãos conhecem, os irmãos sabem que a igreja é composta de duas partes: a igreja militante e a igreja triunfante. A igreja triunfante são aqueles que já partiram para o Senhor, eles já triunfaram, já venceram. E nós somos a igreja militante. Nós somos a igreja que está militando, o militar que briga, que está na guerra pela causa do Senhor, que está revestindo-se da armadura de Deus para resistir e ficar firme contra as ciladas do diabo.
Quando Jesus voltar, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e a igreja triunfante. E os salvos vivos serão transformados, é a igreja militante, e a igreja triunfante, a igreja militante vão se encontrar com o Senhor nos ares. A igreja vai se encontrar com o Senhor nos ares. Hoje nós somos parte da igreja militante. Hoje nós temos uma missão, que é levar a mensagem da palavra de Deus. É por isso que nós precisamos nos revestir da presença do Senhor, amém? Romanos capítulo 13, versículo 14, já está no finalzinho da mensagem. Romanos capítulo 13, versículo 14, mas nem tanto, tem um pouquinho ainda. Diz assim: revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Romanos capítulo 13, versículo 14. Revesti-vos do Senhor Jesus Cristo. E aqui no versículo 11 diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus. Em Paulo disse em Efésios: revesti-vos de toda a armadura de Deus. Em Romanos ele disse: revesti-vos do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, Jesus é a armadura de Deus. É Jesus que é a armadura de Deus. Precisamos estar revestidos do Senhor Jesus. Olha só o que diz aqui: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo, e depois terdes permanecido tudo, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis, cingindo-vos com a verdade. Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida, em João 14,6. Vestindo-vos da couraça da justiça. Em 1 Timóteo 4,8 está escrito: já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz. Na Bíblia, o Evangelho significa boas novas de salvação. Em Marcos capítulo 1, versículo 15, Jesus disse: arrependei-vos e crede no Evangelho. Jesus é a boa nova da salvação. Jesus é a mensagem do Evangelho. Quando nós falamos de Jesus, estamos pregando o Evangelho, estamos pregando a boa nova da salvação. Evangelho significa boa nova. Na Bíblia, Evangelho significa boa nova da salvação. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé. Em Hebreus capítulo 12, versículo 2 está escrito: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado na destra de Deus. Ignomínia é a grande desonra. A grande desonra que Jesus sofreu quando ele foi julgado, um julgamento público, um julgamento injusto. Ele foi humilhado. E tomai o capacete da salvação. Jesus é o autor da salvação. Olha só, irmãos, todas as armas da armadura de Deus estão referentes ao Senhor Jesus. A espada do Espírito. Jesus disse: as palavras que eu vos tenho proferido são Espírito e vida. Toda a armadura de Deus se refere a Jesus. O escudo da fé, Jesus é o autor da fé. O capacete da salvação, Jesus é o autor da salvação. E você vai aplicando cada uma dessas armaduras. Está falando de Jesus. Revestivos do Senhor Jesus. Quando nós estivermos nos revestindo do Senhor Jesus, estaremos com a intransponível armadura de Deus. Mas para estar revestido do Senhor Jesus, é preciso permanecer nele. Ele disse:
Se me amais, permanecei em mim. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Quer estar, irmão, revestido da presença do Senhor? Quer estar revestido, fortalecido no Senhor e na força do seu poder? Precisamos estar revestidos do Senhor Jesus, amém? Convido a igreja para ficar em pé, que possamos fazer essa reflexão e essa associação de que a armadura de Deus não é nada mais, nada menos do que a gente estar revestido do Senhor Jesus. E assim nós estaremos, irmãos, preparados, porque somente assim nós vamos resistir o dia mau. Somente assim nós vamos resistir às investidas do diabo. Somente assim a gente vai poder ter autoridade, vai poder ter audácia, ousadia para pregar o Evangelho, porque nós estamos revestidos da armadura de Deus, e a armadura de Deus é o Senhor Jesus, amém? Que nós possamos ficar refletindo sobre esse texto que fala da armadura de Deus, que nós possamos aplicar cada arma de toda a armadura de Deus, que cada uma delas se aplica à presença do Senhor Jesus, e assim nós estaremos, irmãos, revestidos da presença do Senhor, cumprindo a mensagem da salvação, fazendo aquilo que Isaías disse: quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas. Quão formosos sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, o evangelho da paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. Glória a Deus. Que nós possamos, irmãos, refletir sobre esse texto, amém? Que nós possamos buscar força no Senhor Jesus, motivação, falar: Senhor Jesus, eu quero estar revestido da tua presença. Vai para a feira: Senhor Jesus, eu quero estar revestido da tua presença. Vai pregar, vai fazer um culto na casa, vai fazer uma visita no hospital, onde você for: Senhor Jesus, eu quero estar revestido da tua presença, eu quero estar revestido da armadura de Deus, amém, irmãos? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Passa a palavra para o pastor. Amém. Vamos orar então, irmãos, em nome de Jesus, amém? Deus, em nome de Jesus, nós te louvamos, te engrandecemos, nós te adoramos, ó Pai, pelo privilégio de estarmos hoje na tua casa, na tua presença, ouvindo a tua palavra, aprendendo, Senhor, da importância, Senhor, que é de nós estarmos revestidos do Senhor Jesus, revestidos da presença do Senhor, para anunciar as boas novas da salvação, para anunciar, Senhor Deus, que o Senhor reina, que o Senhor é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o Deus que é poderoso para salvar. Nós te louvamos, Senhor, louvamos por cada vida aqui presente nesta noite, que o Senhor possa, Senhor Deus, agir em cada vida, em cada coração, renovando a nossa fé, renovando a nossa confiança em Ti, nos revestindo, Senhor, nos dando um revestimento novo da Tua armadura, que possamos sair da Tua casa revestidos da Tua presença, Senhor Deus, revestidos, Senhor, da Tua unção e da Tua graça. Toma, Senhor, cada vida, cada propósito, Senhor amado, cada pedido de oração, Senhor, que o Senhor contemple cada necessidade, cada ansiedade de cada vida, Senhor, e que o Senhor venha ao encontro de cada necessidade, trazendo alívio, Senhor, trazendo consolo, trazendo conforto, trazendo a resposta, trazendo a cura, trazendo a solução, atendendo, Senhor, a cada um, segundo a sua necessidade, por tua graça e tua misericórdia. Nós te agradecemos por tudo, ó Deus. Abençoa o teu povo, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, amém.
O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Glória a Deus, irmãos. Está terminado em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.